A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coach, idealizadora do projeto Mulheres Sábias, Casas Edificadas, e em breve estarei lançando este livro, É Assim que Deus Faz. Ainda não tenho data de lançamento, mas eu creio que o Senhor está preparando aí um dia especial para que essa obra seja disseminada. É um livro que fala sobre perdão, sobre curas na alma, fala sobre depressão, fala também sobre chamado ministerial, fala sobre muitas coisas. É um livro que ele nos ensina muitas coisas acerca de nós mesmos, principalmente para aquele que tem um chamado de Deus para a sua vida. E eu creio que em breve nós estaremos aí com essa obra já nas livrarias, amém? E eu gostaria, antes de mais nada, que você curtisse este canal, compartilhasse, se inscrevesse, porque se você fizer isso, mais pessoas vão ter acesso à palavra de Deus, amém? Me ajude a divulgar esta palavra. E eu gostaria de ler o que está em Neemias 6, do 2 ao 3, amém? A palavra vai nos dizer assim, que Sambalat e Gesem me enviaram uma mensagem dizendo: vem e acampemos como tropas na planície de Ono, mas eles tramavam ciladas contra mim. Então lhes enviei um mensageiro para dizer-lhes: eis que estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque suspenderia e deixaria a obra enquanto fosse ao vosso encontro? É um livro que eu gosto bastante, um livro de Neemias, é um livro histórico da Bíblia. Neemias significa Jeová conforta, e isso aconteceu 445 anos antes de Cristo. E a palavra vai dizer que Neemias, ele era servo do Senhor, ele estava na fortaleza de Suzã e ele era copeiro do rei. O copeiro do rei era uma função de muita importância e ao mesmo tempo de muita confiança, porque o copeiro do rei ele tinha que provar todas as bebidas, tudo aquilo que era consumido pelo rei antes que o rei provasse. Por quê? Porque tinha muitos atentados contra a vida do rei, então o rei ele poderia sofrer um envenenamento. Então o copeiro do rei era a pessoa responsável por provar tudo aquilo que o rei iria ingerir, iria beber antes mesmo de chegar até ele, porque em caso de envenenamento, o copeiro do rei seria o primeiro a ser morto. Então, olha para vocês verem a importância que ele tinha, e também era uma função que exigia muita lealdade, fidelidade ao rei. Então, isso nós já podemos entender que eram algumas características que Neemias tinha. Por isso que ele estava naquela posição. E embora ele estava numa posição privilegiada ali, ele estava ali muito próximo ao rei, gozava de muitos privilégios ali, enfim, porque estava justamente ali próximo ao rei e todos as outras pessoas que faziam parte ali daquele reinado. Embora ele estivesse nessa posição, o que Neemias faz? Ele se importa, ele se preocupa e ele pergunta para alguns remanescentes de Judá como é que está as províncias, como é que está a terra onde os pais dele foram enterrados, porque ali estava a origem de Neemias. Então, o que eu aprendo primeiramente com isso? Que independente dos privilégios, independente da posição que o Senhor pode nos proporcionar, nunca podemos esquecer das nossas raízes, da nossa família, das nossas origens. E Neemias foi fiel às suas origens. Então ali ele começou a perguntar, porém ele não recebeu boas notícias. O que foi falado foi que estava em completa miséria, estava em completa ruínas, e aquela província, as portas, o muro estava totalmente destruído, as portas tinham sido queimadas por fogo. Então imagina um cenário de destruição, um cenário de desolação. Então foi essas as notícias que chegaram até Neemias.
E ele, por sua vez, ficou muito triste em saber tudo aquilo quanto estava acontecendo na tua cidade de origem, cidade essa que tinha sepultado seus pais, onde seus pais estavam sepultados. E ali ele ficou muito triste. A palavra diz que ele começou a chorar. E ele passou alguns dias chorando, porém a palavra também diz que ele orou e jejuou. Porque nós podemos chorar em determinadas situações, situações que nos abatem, podemos ficar tristes por perdas, por dificuldades, processos que passamos na nossa vida, ou a mesmo situações que nós vemos o nosso próximo passar, porque ele poderia se acomodar, ele e não sair da sua zona de conforto e dizer, eu estou bem, aquilo que está acontecendo, mas está longe de mim. Não. Ele teve um posicionamento, ele não só apenas chorou, mas ele se levantou em oração e jejum em prol daquela situação. E o que eu aprendo com isso é que quando existe algo para acontecer no céu, do céu para a terra, algo precisa acontecer da terra para o céu. Deus, ele não age, ele reage conforme nós temos atitudes, conforme nós temos um posicionamento frente a algum problema. Então Neemias não apenas chorou, ele orou, ele jejuou, ele se posicionou em prol daquela situação. E o que eu acho também interessante na oração que Neemias faz a Deus, ele começa a falar dessa maneira, ele começa a falar assim, porque o povo pecou, o povo se distanciou, e aí ele começa a pegar para si aquela responsabilidade. Ou melhor, ele não diz o povo pecou, o povo se distanciou, ele fala nós pecamos, nós nos distanciamos, nós desagradamos. Ele pega a responsabilidade para ele podia muito bem ter falado, aquele povo que está lá, ele pecou, aquele povo se distanciou, aquele povo virou as costas para ti. Não, ele pega a responsabilidade, porque é muito fácil falar que o problema é do outro, é muito fácil falar que o erro é do outro, mas Neemias, ele pegou a situação para ele também, ele se responsabilizou por aquilo, e ele falou assim com Deus, se eu achar graça diante do rei. E aí quando ele se apresenta ao rei, o rei ele percebe algo diferente, ele percebe que Neemias está triste, está abatido, e ele ainda diz, isso não é enfermidade, e sim uma tristeza provinda do coração. Ou seja, ele começa a observar que Neemias estava triste. Com isso eu posso entender que Neemias, ele era tão bom naquilo que ele fazia, ele era tão profissional naquilo que ele fazia, que ele não misturava os seus problemas pessoais, porque nem todo dia vamos estar bem, vamos estar felizes, mas ele não deixava mostrar, ele não deixava transparecer. Porém, aquele dia a tristeza foi tão grande, ele foi tão assolado por aquela notícia, que o próprio rei percebeu que ele estava triste por alguma situação. E quem toma vinho não tem o direito de permanecer triste, porque o vinho simboliza alegria, ou seja, aquilo chamou a atenção do rei. Por que Neemias está triste? E aí, perguntando para ele, começa a falar sobre a província, aonde ele nascera, sobre a situação caótica que se encontrava. E aí o rei perguntou para ele, quanto tempo você precisa? Quanto tempo você vai levar para fazer isso? Ou seja, quando ele se coloca diante do rei, o rei faz uma pergunta muito objetiva, e Neemias também responde de forma muito objetiva. Ele começa a colocar ao rei a sua necessidade, ele começa a colocar ao rei aquilo que é necessário. Sabe o que eu entendo com isso? Neemias tinha crédito com o rei, Neemias tinha crédito com aquele a qual ele servia ali. Será que nós temos crédito com o rei? Será que nós podemos nos colocar diante de Deus e fazer petições a qual o Senhor vai nos atender? Porque Neemias tinha crédito diante do rei. Será que eu e você temos crédito diante do rei? Aleluias. E ali a palavra diz que o rei, ele começou a providenciar tudo que Neemias precisava. Ele começou a providenciar, e ele falou que Neemias colocou a necessidade diante do rei, e o rei começou a providenciar tudo. Então ele falou que ele precisava de cartas para cruzar o rio Eufrates, ele precisava de autorização para cruzar o rio Eufrates.
porque ele estaria saindo de um lugar para o outro, ele precisava de autorização, isso foi providenciado. Ele também disse que precisava de madeiras, de muitas madeiras para ser utilizada ali naquela obra, naquela construção. Então ele recebe a autorização para ir diante do chefe real para poder providenciar todo o material que ele precisava. E também o rei, além disso, o rei providenciou cavaleiros, providenciou autoridades para ir acompanhando, para ir escoltando Neemias, para garantir que ele chegaria no lugar que ele precisava e que ele cumpriria a missão a qual ele estava sendo enviado. Então, quando Deus ele coloca algo nas tuas mãos para você fazer, ele provê o recurso, ele provê pessoas para ajudar, porque Neemias estava numa posição muito estratégica. Ele estava ali diante do rei. O rei poderia providenciar tudo o que ele precisava para ele cumprir a missão designada por Deus. Então, quando Deus ele coloca algo nas tuas mãos, quando ele te envia a fazer algo, não precisa se preocupar que você não vai ter o recurso financeiro, que você não vai ter quem te ajude, que você não vai ter como fazer. Deus vai viabilizar tudo aquilo que for necessário para você cumprir com aquela missão. Não se preocupe, se coloque à disposição do Senhor para fazer a obra do Senhor. Comece a orar e comece a jejuar em prol de algo que o Senhor já colocou no teu coração, porque tão somente Ele vai ser o responsável para concluir, porque a palavra diz que o querer e o efetuar é de Deus. Então, quando Ele quer algo, quando Ele espera algo de nós, o próprio Deus, Ele vai providenciar cada detalhe. E ali foi providenciado todos os detalhes. E ele chegou então ali na província e ele começa, a palavra diz que ele fica 3 dias simplesmente olhando, vistoriando como que ele poderia começar, por onde ele iria começar. Ele começa a analisar a situação. Então essa muitas vezes muitas vezes é o nosso problema. Nós queremos muitas vezes fazer as coisas por ansiedade, por impulso. Eu vou fazer assim, não. Às vezes precisamos parar, analisar os detalhes daquilo que precisa ser feito. Como que eu vou fazer, quem que eu vou envolver, quem que eu vou chamar, como que eu vou começar, como que eu vou construir, como que eu vou realizar. Então muitas vezes nós precisamos parar e entender aquilo que o Senhor vai nos direcionar a fazer. Então a palavra diz que ele ficou 3 dias analisando todos os detalhes. Depois de 3 dias ele começou a convocar o povo. Ele começou ele elaborou um discurso envolvendo as pessoas e falando para elas a importância que tinha de edificar os muros de Jerusalém. Então olha para vocês verem, a obra de Deus ela não é feita por apenas uma pessoa, não é feita por eu vou fazer, não. Nós precisamos de pessoas para ajudar, nós precisamos de pessoas muitas vezes para custear, nós precisamos de pessoa para ajudar na intercessão. Então tudo é necessário para que a obra de Deus venha a ser concretizada. Então não pense que você vai fazer nada sozinho. Talvez você tenha um projeto, você tenha um sonho e talvez você quer realizar sozinho. Não. A palavra diz que ele observou durante 3 dias, calado, não falou nada para ninguém. Porém, na hora da execução, na hora que estava tudo para começar, ele precisou envolver outras pessoas, porque a obra de Deus é assim. Eu não posso simplesmente falar, estou fazendo a obra de Deus e vou fazer aqui sozinha e meu chamado é sozinho. Não. Nós vamos envolver pessoas, nós vamos precisar de pessoas para fazer a obra de Deus. Amém? Juntamente conosco. Então, a palavra diz que quando ele começou a edificar os muros, aparece 3 personagens, Sambalate, Gesem e Tobias. Esses 3, eles aparecem e eles começaram ali a observar, a fiscalizar o que Neemias veio fazer, o que Neemias se propôs a fazer, e ali começou a oposição. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto Neemias estava no palácio, enquanto Neemias estava servindo ali só no seu trabalho, nada acontecia. Neemias estava na tua zona de conforto. A partir do momento que ele saiu dali para fazer a obra de Deus, começou a oposição. Então
não vai ser diferente nem comigo nem com você. Vai ter opositores. A partir do momento que nós nos levantarmos para fazer a obra do Senhor, virão Sanbalate, Gesem e Tobias para se opor, para falar que aquilo não dá certo, para falar que aquilo não vai adiante. E foi dessa maneira que eles começaram a fazer com Neemias. Primeiro eles começaram a zombar e dizer que, zombar e falar, se vir uma raposa vai derrubar, esses fracos judeus estão querendo edificar o templo, edificar o muro, eles não são capazes. Então eles começaram a zombar, porque o inimigo é muitas vezes assim, ele vai usar pessoas com zombaria, vai usar pessoas para debochar de você. Talvez você está se levantando para fazer a obra do Senhor e você talvez esteja preocupado com oposições, com pessoas que vêm e começam a se opor e começam a zombar e começam a tirar o sarro. Não se preocupe, porque essa é uma estratégia de Satanás. Ele começa a zombar porque ele sabe que grande é aquilo que você tem para fazer, que grande é a obra que o Senhor tem na sua vida, e ele não se intimidou, ele foi ameaçado. Começaram a ameaçar, começaram a dizer, quando viram que o muro realmente estava se erguendo, quando viram que o muro estava ganhando corpo, estava ganhando notoriedade, que a obra estava avançando, eles começaram a ameaçar que ia tirar a vida deles. E aí eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que trabalhar com a ferramenta numa mão e com a espada na outra. Sabe o que eu entendo com isso? E quando nós estamos na obra, nós somos muito atacados, nós somos confrontados, nós somos muitas vezes... sofremos oposição, sofremos contra-ataque do inimigo, e nós temos que estar preparado, nós temos que estar revestido com as armaduras de Deus, com a espada do Espírito, saber manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque quando Jesus ele esteve no deserto, ele venceu o inimigo com a palavra. Ali ele estava em jejum durante 40 dias. Porém, o que acontece? O inimigo chegou ali para tentar, e com a palavra de Deus ele venceu, ele golpeou o inimigo. Muitas vezes não é só a defesa, não é só o escudo da fé que nós temos que usar, nós temos também que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cada ataque de Satanás. A Jesus, ele disse, assim está escrito, assim está escrito. Sabe o que eu entendo com isso? Tudo que você precisa saber para você vencer o teu inimigo já está escrito através da palavra de Deus. Então muitas vezes nós somos confrontados no mundo espiritual, e através da palavra de Deus nós temos que quebrar os laços, quebrar as armadilhas de Satanás e seus demônios contra nossas vidas. Então declare a palavra do Senhor aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Comece a guerrear com a espada do Espírito, porque a palavra do Senhor ele tem poder contra o inimigo. E assim, o que acontece? Com a espada eles guerreavam, com a outras eles trabalhavam. Muitas vezes nós não podemos ser pego distraídos. Enquanto nós fazemos a obra do Senhor, o inimigo ele vem, ele quer atacar nossa família, ele quer atacar nossa saúde, mas não podemos estar desapercebidos. A palavra diz, orai e vigiai. Em todo tempo nós temos que orar e vigiar naquilo que falamos, naquilo que fazemos, nas nossas atitudes e naquilo que, enfim, que nós pensamos, que nós projetamos em relação às coisas que nos cercam. Nós temos que estar realmente alicerçados na palavra, ser direcionados pela palavra e o Espírito Santo de Deus. Então, o que aconteceu? Por mais que houvesse ataque, por mais que houvesse oposição, por mais que houvesse zombaria, por mais que houvesse tudo o que Neemias ele passou, todo o processo, em 52 dias a palavra vai nos dizer que o muro foi completamente reedificado. Então, se Deus colocou algo nas tuas mãos, não pare a obra por conta de opositores, não pare a obra por conta de pessoas que estão falando, que estão zombando. Deixa tão somente que fale, que zombe, mas continue fazendo a obra do Senhor. E olha o que ele fala aqui, ó. Vamos ler novamente. Então lhes enviei um mensageiro para dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias coloca o seu inimigo exatamente no lugar
aonde lhe cabe, debaixo dos seus pés. Ele diz: eu não posso descer, porque eu pararia a obra para ir ter contigo. Então, olha só, muitas vezes é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer nos distrair, ele quer desviar do nosso propósito, desviar da nossa missão, mas não pare a obra a qual o Senhor te confiou. Não desista daquilo que o Senhor projetou para que você execute, porque a palavra diz, mais uma vez eu vou dizer, o querer e o efetuar é do Senhor. Então, se aquilo que ele projetou, tão somente ele confia que você execute. Então, em nome de Jesus, não deixe que nada venha cancelar, anular os projetos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia tão somente que o Senhor, ele vai fazer com que você venha concretizar, porque na verdade quem faz é Deus. Nós fazemos muito pouco, porque Deus é ele que abre a porta, é ele que provê, é ele que nos capacita, ele envia as pessoas certas do nosso lado para nos ajudar, para cooperar, para colaborar, para abrir portas. Então creia tão somente naquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida e não desperdice os seus dons, os seus talentos. Ore, jejue, coloque sim causas, pegue causas e coloque para que você venha orar, porque talvez você veja pessoas na rua e você se incomode, você vê pessoas passando fome e você se incomode. Talvez esse é um projeto que o Senhor está colocando no seu coração, talvez esse é um muro que você tem que edificar, você levar alimento para as pessoas, levar a palavra para as pessoas. Então tão somente creia naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, amém? E guarde essa palavra no seu coração. Eu espero que Deus tenha falado grandemente com você. Não esqueça de curtir esta página, não esqueça de compartilhar e se inscrever, amém? E eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.